Olá a todos, eu sou o professor Léo, professor de Física do curso Poliedro. E nesta aula nós vamos discutir composição de movimentos ou transformações de Galileu, ok? Lembrando a todos que a composição de movimentos é uma forma, de se estudar um estado de movimento, uma velocidade de um corpo, através de 2 ou até mais referenciais, ok? Lembrando a todos que a fórmula, o formato da composição é este. Dado 3 referenciais quaisquer, A, B e C, em exercícios, pode ser barco, rio, imagem, por exemplo. Pode ser A e B, 2 móveis, e C, o solo. Pode ser avião, vento e chuva. Enfim, há uma enorme gama de possibilidades aqui de exercícios em que A, B e C, no nosso caso, podem representar carrinhos e solo, avião, solo e vento, enfim. E as situações talvez até mais recorrentes, que são as situações de composição de movimento em rios, em função da correnteza, ok? Ou seja, lembrem-se que a velocidade de uma partícula ou de A em relação a C, sendo aí um referencial C qualquer, pode ser dada, pode ser medida através de uma soma vetorial da velocidade de A em relação a um outro referencial B, mais a velocidade de B em relação a C. Ou seja, aqui pra gente, AC seria a velocidade de A em relação ao referencial C. VAB é a velocidade relativa entre A e B, ou seja, a velocidade de A para B ou em relação a ele, e VBC é a velocidade de B em relação a C. Ou seja, basicamente, compor movimentos é escrever um movimento a partir de outros 2 movimentos compostos vetorialmente. Tudo bem? Vamos lá. Uma situação, um exercício que é muito comum de aparecer dentro deste tema, que é a situação de descida, subida e travessia de rio, ok? Evidentemente aqui a gente deve considerar a correnteza. Ou seja, nesse caso a gente tem um veleiro, ok? Com velocidade em relação à água ou em relação ao rio de 10 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do barco ou veleiro em relação ao rio é de 10 metros por segundo. Agora, isso não significa que alguém parado na margem do rio mediria a velocidade do barco com 10 metros por segundo. Por quê, pessoal? Pois existe a correnteza. Ou seja, a velocidade do barco em relação ao solo ou à margem depende da correnteza, que é a velocidade do rio em relação ao solo. Ou seja, no nosso caso, temos que o barco em relação ao rio, 10 metros por segundo. A correnteza, que seria velocidade do rio, da água, em relação ao solo, 2 metros por segundo. No desenho, à direita ou para a direita. Então, a pergunta é, determine o intervalo de tempo necessário para que este barco se desloque por 240 metros. Item a favor da correnteza, ou seja, se movendo a favor da correnteza, ou se movendo contra a correnteza. Perfeito? Vamos lá. Primeiro passo, escrever a velocidade do barco em relação ao solo. E é aí que aparece a composição. Vamos lá? Então, vamos resolver o item A. Item A. Observem que no item A, como a gente quer a favor da correnteza, o que a gente tem são vetores de mesmo sentido. Ou seja, a velocidade do barco em relação ao solo é dada pela velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do rio em relação ao solo. Visto que é uma soma vetorial, a gente deve considerar que entre os vetores velocidade barco-rio e velocidade rio-solo, temos 0 grau. Portanto, a soma
velocidade barco solo seria dada pela soma dos módulos das velocidades. Em outras palavras, podemos considerar por composição que o barco se move em relação ao solo com uma velocidade de 12 metros por segundo. Isso em função dos vetores barco-rio e rio-solo serem vetores de mesmo sentido, ok? Ou seja, uma vez a gente conhecendo a velocidade do barco em relação ao solo, a gente considera a equação de velocidade média. Portanto, a velocidade do barco em relação ao solo seria o deslocamento do barco em relação ao solo em relação ao tempo. Ou seja, o tempo seria deslocamento do barco em relação ao solo pela sua velocidade em relação ao solo. Conclui-se que ΔT é igual a 240 metros, 12 metros por segundo, 20 segundos. Ou seja, o barco se desloca 240 metros em 20 segundos a favor da correnteza. Contra a correnteza, nós teríamos uma diferença. Qual? A composição de movimento mudaria, pois a velocidade do barco em relação ao solo seria menor em função do desconto, né? Partindo aí da correnteza. Então, vamos lá. Item B. A velocidade do barco em relação ao solo seria velocidade do barco em relação ao rio 10 menos velocidade rio-solo, pois aqui a gente está considerando esta situação, onde os vetores têm 180 graus. Portanto, 8 metros por segundo é a velocidade do barco em relação ao solo. Para achar o tempo, mesma coisa, deslocamento do barco em relação ao solo pela velocidade barco-solo, ou seja, 240 metros, 8 metros por segundo, o que nos leva aqui a 30 segundos. Evidentemente, o tempo no caso B é maior que o tempo no caso A. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos.